Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação sempre conosco através do Facebook, está aparecendo aí na sua telinha. Entre em contato, obrigado também por entrar em contato através do Sicom, dando as suas sugestões de pauta, dando a nós todo o feedback daquilo que nós fazemos aqui no programa, feito para você com muito carinho, uma TV regional que tenta trazer para você a todo momento atualidades, além do condomínio, do meio político, e nós vamos falar bastante disso hoje, porque as eleições se aproximam e nós precisamos estar preparados para aprender a votar, e aprender sempre, não basta ter idade, tem que aprender sempre. Está conosco o Rubens Moscatelli, nosso comentarista de sempre. Rubens, bem-vindo. Obrigado, Chiarella. Você falou da questão do voto. Nós aprendemos a votar eletronicamente, quer dizer, você põe o número do candidato que você quer, aparece lá a figura, aperta o sim, o não, ou em branco, enfim. Exatamente. Mas o problema todo não é esse, não é o mecanismo, é o conteúdo que tem. Nós temos que aprender o conteúdo das propostas, da vida política daquele candidato que você pretende colocar, para que não nos arrependamos demais no futuro, que é isso que a gente tem visto atualmente, essa necessidade de renovação do quadro eleitoral, não só a renovação em termos de pessoas jovens, mas a renovação daquilo que são a verdadeira política com P maiúsculo. Perfeitamente. E hoje, não podia ser diferente, trouxemos aqui um político conceituado, mais do que um político, um cidadão conceituado, que vai poder nos ajudar muito nessas questões políticas e outras questões que nós vamos tratar no decorrer do programa. José Antônio Marques Almeida, conhecido Jama, muito obrigado por estar aqui conosco. O Jama, deixa eu passar rapidamente, teve um currículo político extenso, né? Foi vereador por 3 legislaturas, foi candidato a prefeito, foi presidente da Câmara, tem uma boa experiência política, um homem que entrou na política, continua na política e de forma ilibada, sem que haja qualquer senão sobre aquilo que ele produziu enquanto cidadão e enquanto político a serviço da municipalidade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, quero cumprimentar o telespectador, cumprimentar cada um de vocês, né? E realmente me deixa assim constrangido com tantos elogios, né? Espero que eu corresponda à expectativa. Jama, elogios nos dias de hoje é para separar, porque parece que todos vocês que nos assistem, que político é tudo igual. Não é, não. Político que leva a vida a sério, que tem compromissos não só com aquilo que faz, mas com aquilo que se propôs a fazer, a serviço da municipalidade, a gente tem que ressaltar e por isso que a gente dá oportunidade. Não, ainda bem que eu sei que você acredita que assim, pobre do homem que confia no homem, né? Mas aqui não é questão de confiança, é constatação. Certamente que se não pudéssemos constatar, não falaríamos. E até dentro disso, viu, Jama, nós aqui entendemos e nós não temos, pelo menos enquanto apresentador, comentarista, coloração partidária. Nós queremos um bom político, interessa onde ele estiver, mas ele sendo um político que entrega o que promete e não é corrupto, exato. É o que nós queremos. Então, elogios nesse sentido sempre. E é bom esclarecer, né, para todos, e você que está nos assistindo, que não é candidato a nada. Nem sem partido, nem né? partido tem, né? Certamente deve se voltar para algum aí, porque quem nasce com dom para exercer a política partidária, essa que nós precisamos, tem que exercer mesmo, não pode deixar para lá. Bom, voltando aqui, e certo que eu não errei no que falei, eu queria que você fizesse já a primeira análise de toda essa situação política que o nosso país está vivendo, e nós estamos aí à beira de escolher novos representantes. E aí nós não sabemos a quantas anda, bem da verdade, esta ideia, porque nós estamos lá no 3 poderes independentes, como está na nossa Constituição,
porém nada harmônicos. E ela também prevê que deve haver harmonia entre os três. Mas a gente não tem visto hoje isso nos últimos dias. É assim que você vê? Eu vejo uma questão aí que a sociedade, às vezes, não se percebe da mudança de paradigma. Eu tive a oportunidade em 2013, né, ele lançou um livro em Londres, The New Digital Era. O Eric Schmidt, o CEO do Google. E eu comprei esse livro, fui lendo em agosto. Eu li uma coisa no livro surpreendente, né? Ele falava das mudanças que a era digital estava fazendo na sociedade. E ele fala que haveria movimentos sociais como a Primavera Árabe em países em desenvolvimento e cita nominalmente o Brasil. E aí, em agosto eu falo, espera, em junho houve um negócio aqui no Brasil terrível que ninguém explicou até hoje. Tanto que tem alguns movimentos que entraram no vácuo, mas não conseguiram decolar daquela maneira que por causa de uma passagem de ônibus incendiou o Brasil inteiro, nos 4 cantos do Brasil. E ele enfatiza o seguinte, qual era o movimento que estava acontecendo e por quê? Era digital. Então hoje, eu que vivi numa época que os bancos suíços eram hermeticamente fechados, hoje eles já entregam de bandeja porque sabem que o digital vai descobrir. Né? Hoje, até você vê esse Bitcoin, onde vai ter possibilidade de segurança, não é inviolável nem a Casa Branca, nem o Banco Central Americano, né? Os hackers vão lá e violam. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento, de uma informação muito intensa, muita transparência das coisas, as coisas aflorando, e nós não estamos sabendo lidar com isso, né? Até porque estamos interpretando a coisa. O que é isso? Como eu estou falando, aquele 2013, a Dilma não soube lidar. A Dilma vamos fazer um plebiscito. Aquilo foi assim, segurar a brocha no ar, né? Que plebiscito, né? E talvez se ela viesse para a rua todo dia, ela tivesse aplacado isso. Talvez o despreparo em lidar com essas questões. Desconhecimento de um novo paradigma. Total. Nós estamos vendo um paradigma inquestionável. Eu achei interessante essa questão primeira que o Jama trouxe, a baila, que é a sociedade da informação e os meios digitais que nós temos de comunicação, onde nós passamos a ser muito mais emissores do que receptores. Isso se repete reiteradamente, não é? Por outro lado, ele tocou num ponto importante que fala da questão da transparência, torna tudo isso muito claro. Mas nós, por contrapartida a isso, nós temos uma preocupação com o TSE agora, né, com o Luiz Fux, o ministro também, que já montou lá o seu conselho consultivo para tratar das notícias falsas que vão invadir esse setor para poder desvirtuar as questões também na formação de conteúdo para a opinião pública aprender a votar. Rubens, a internet, ela cria seus problemas, mas ela também tem a solução. Nós não podemos esquecer que tudo lá é matemática, é uma ciência exata. Dá para resolver bastante isso, né? Veja como é importante o que o Jama trouxe, que você acabou de mencionar, a questão que recentemente o Facebook, lá o CEO do Facebook, foi intimado pelo Senado americano por conta da divulgação de base de dados, venda de base de dados, né? Mais ou menos essa é a acusação. E ele é sensacional, porque ele não disse nada. Sim. E saiu lá abraçado, né? Sim. Impressionante como ele conseguiu captar todos lá. Você imagina qual é o interesse. Mas, de qualquer forma, para nós vermos como é necessário tomarmos cuidado, porque eu não sou contra a tecnologia, me sirvo dela. Aliás, não existe ninguém nessa nossa, eu vou falar uma terminologia muito antiga, nessa aldeia global, né, que existe, né, ninguém está livre dela, todos nós estamos conectados e estamos cada vez mais a serviço desse tipo de coisa. É muito bom, mas é preocupante, por conta justamente da manipulação desses instrumentos que nós temos que prestar atenção. Fake news sempre existiu, boatos, informações falsas. O Jama já participou foi 3 vezes vereador, ele sabe que na hora lá da campanha o pessoal coloca o que sabe e o que não sabe para tentar denegrir o outro. A boataria corre solta. Não é verdade? Então a gente tem que ter
o preparo de entender as notícias, filtrá-las e propagar aquilo que nós temos como certeza. E mesmo assim, evitar até propagar. Né? Aí a gente começa... Aliás, nesse livro, ele define a internet, a primeira linha dele, ele diz assim, que a internet é uma dessas coisas que o ser humano inventou, ainda não sabe do que se trata. Essa complexidade da coisa, que ela está mudando, você vê, hoje a mobilização que você faz por uma rede social. As pressões que você faz no Congresso, no Judiciário. E é o mínimo, né? É o mínimo. Eu acho que a questão da mobilização, ela é fantástica. Você nunca imaginou fazer um negócio desse. Só que a gente tem que se ater ainda, porque nós temos que se falar ainda da internet das coisas, da inteligência artificial. Sim. Todas essas questões estão envolvidas. O Bitcoin, que é essa moeda criptografada, né? Que ainda... Que é uma delas, né? Que é, por exemplo, na Alemanha ela já está sendo aceita e regularizada ainda. Então, esse é um caminho que a sociedade ainda está experimentando para saber aonde vamos chegar. A China abriu, fechou, porque o negócio explodiu. Pois é. Explodiu, falou, vamos regularizar isso aí. São os momentos muito intensos, enfim, né? Por conta da velocidade da informação mesmo, né? Não é assim que vocês enxergam? Agora, o que a gente pode tirar proveito disso? Porque o político, ele tem uma grande arma na hora de se comunicar e de mostrar os seus verdadeiros projetos, que é nisso que nós temos que nos preocupar, não é? Veja, você tem um lado positivo disso, né? Essa mobilização, essa transparência, um novo modelo de sociedade, e todo o avanço que traz para medicina, próprio aprendizado, né? Hoje você vê as pessoas estudando em casa online, é uma coisa fantástica, né? E muda até o conceito de como a pessoa aprende. Eu acho que como montagem de uma sociedade, essa semana eu ainda muito atrasado, eu fui surpreendido pela minha neta de 7 anos, me ensinando a navegar no Google. Eu falei, você navegar? Eu falei assim, mas então aperta, vai logo, digita aqui, isso aqui. Sabe, a menina com 7 anos navegando no Google. Você fala, poxa, como é que era isso? Na nossa cidade, pensa, ela vai fazer isso quando estiver no ginásio, né? Pois é. Não, os caras estão no nosso primário, já estão navegando. E ninguém precisa ensinar. Não precisa ensinar. São modelos hoje de sociedade que a gente tem que adotar novos parâmetros de discuti-la. Quebrando os paradigmas, nós vamos chegar lá, vamos ter que fazer um intervalinho. Na volta, nós vamos falar dessa ideia de dicotomia no país. O que está acontecendo? Extrema esquerda, extrema direita, centro? Como é que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio
Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Ver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Jama, e eu dei todo o currículo dele, mas esqueci de falar que ele é engenheiro civil também, atua, né? Diga-se de passagem, né? Na hora do nosso intervalo, nós estávamos aqui batendo um papo, né? E assunto de toda a natureza, né? Que são um excelente comentarista. Um homem com vasto conhecimento fica fácil. Bilhões de assuntos. Muitos, né? Bilhões de assuntos. Quando a gente fala, não vou nem tratar de corrupção hoje, porque vão tratar de alguma outra coisa um pouquinho mais leve. Não chega a ser tanto, porque essa dicotomia que está existindo no nosso país hoje em questões de lados, né? Nós temos um ex-presidente da República cumprindo pena, não vamos entrar no mérito. Há uma sentença, está lá, não vamos também entrar no mérito se deve cumpri-la logo após o trânsito em julgado em segundo grau. Não é essa a questão. E temos a outra do outro lado, que é a extrema-direita. Acho que todo extremo não é interessante para o país, porque não atende ninguém, a gente acaba deixando gente de fora. Jama, vou começar por você aqui, jogando uma batata quente no seu colo aí. Você acha que agora chegou a vez da oportunidade dos políticos mais experientes entenderem que esse que vai trabalhar para o centro-direita, centro-esquerda, vai ter melhor oportunidade para o eleitor? Olha, eu, para ser bem sucinto, né? Eu estava até falando com o Armando, a questão que me aparece, o cenário que me aparece, continua, e essa eleição muito mais com as cortes de verba, aquela coisa toda, ela vai ser uma eleição altamente estratégica. E a estratégia começa pelos partidos, né? Qual o partido mais articulado? Se você for ver os partidos, ele está PT, MDB e PSDB. São esses três partidos que vão novamente, na minha ótica, fazer o jogo político nessa próxima eleição. Então, como é a visão do segundo turno? É PT, talvez até com o Haddad, e com o Alckmin. Eu acho o Alckmin, se não tiver qualquer obstáculo aí, o Alckmin, ele é muito, muito, muito favorito nessa eleição. Eu acho que ele tem tudo para... É uma pessoa que consegue navegar em várias áreas, né? Vários níveis políticos. Ele está surfando nas duas ondas com facilidade. Ele é uma pessoa que traz a moderação que o momento pede. Então, eu vejo que no final não vai ter nada, até porque não tem nada também para que se apresente como alternativa, além dos modelos antigos, repensados dentro do aspecto de verba para a campanha e o que sobrou da peneira. O caso do Lula foi o que... O Lula, sem dúvida alguma, o Lula está fora desse... Na minha visão, ele está fora desse pleito aí. Mas vai influenciar muito, na minha visão. Sem dúvida. Ele vai influenciar muito porque tem o pessoal que votou nele, que estava votando nele já na pesquisa. Por que razão? Agora não é analisar o poder de eleição que ele tem, mas o poder de transferir votos que ele tem. E ele, algumas vezes, ele demonstrou que isso poderia. Rubens, você acha isso? Nessa questão da transferência, não esquecendo que ele avalizou Dilma Rousseff, o próprio Haddad, que ele brincava dizendo que eram 2 postes, né? E ele emplacou, tendo em vista isso ele em condições normais de tempo e temperatura. Perfeito, né? Num clima natural de eleição, onde ele não era candidato, inclusive, né? Mas
essa questão da prisão dele e outros contextos que essa eleição vão nos trazer, tem essa dicotomia sim, mas ao mesmo tempo tem o que o Gilmar falou. Os partidos ainda tradicionais, o PT vai ter, do meu ponto de vista, uma retração em termos de quantidade de deputados. É uma bancada ele. Né? Uma bancada. Mas ele vai reduzir o tamanho. Na eleição, né? E acaba perdendo força política mesmo, né? E aí ele vai ter que se repensar como partido para o futuro. É possível. Já o MDB e o próprio PSDB, o MDB tem sido, nas últimas 4 eleições majoritárias, o fiel da balança. Para onde ele pende, o candidato acaba vencendo. Vai ser o mesmo jogo. É isso que eu vejo. E aí tem muita gente preocupada, né? Porque sem foro acaba lá com o Moro, aqui sem a trocadilho, mas tem algumas preocupações nesse sentido. Mas vamos sair um pouquinho lá da federação e voltar agora, porque eu quero chegar no município ainda. O governo estadual chegar também. no governo estadual, então. Por quê? Nós tivemos ali, aqui vizinho nosso, né? A cidade de São Paulo, um Dória muito bem votado, né? E aí alguma coisa acontecendo ali, em termos das primeiras pesquisas, com ele para o governador do estado, com uma certa rejeição por conta de não ter dado continuidade àquelas eventuais promessas que tinha feito, apesar de eu acho que está muito bem representado pelo Covas também, mas, né, acho que não foi nele, não foi no Covas que votaram no Dória. O que você tem visto aí nessa disputa para o governo do estado, já ligando em relação ao nosso município, não é? Até saiu uma carta minha na Tribuna do Eleitor, segunda-feira, falando sobre isso, né? Eu acho o Dória um engodo. Acho o Dória um engodo. E essa figura que fala, não, ele é um gestor. É um clichê sem conteúdo algum. Tem que dar nome novo. Gestor, o cara é político, que vai fazer um cargo político, tem que ser político, né, gestor? Tanto que, sem sombra de dúvida alguma, o Bruno é muito melhor para a Prefeitura de São Paulo do que o Dória. Sem sombra de dúvida alguma. O Bruno nasceu, um cara preparadíssimo, né? Um cara formado pela USP em Direito, formado pela PUC em Economia, além da vivência política, um cara muito bom. Da família, política, aprendeu, por isso que eu não né? conheço, né? Então, eu vejo o Márcio França, eu vejo alguns prefeitos, né? Com interesses pessoais, só isso que posso entender, está apoiando o Dória aqui. Só interesse pessoal. Os CAF nem se falar, né? Os CAF, eu não sei nem se da Fiesp voto nele. Agora, o Márcio França, ele vai surpreender, até porque qualquer pesquisa hoje é absolutamente irrelevante, né? Não tem valor nenhum. Ela pode até não se alterar, mas não tem garantia nenhuma que possa projetar algum futuro, né? Eu vejo o Márcio França realmente o grande candidato, vai crescer demais, ele vai fazer uma campanha maravilhosa. Estou falando assim, sem entusiasmo. Então, vou me filiar ao PSB até para ajudar na campanha, mas estou fazendo isso pela coerência da candidatura. Não estou fazendo por outra razão que, senão, melhor para a nossa região, sem sombra de dúvida. E para São Paulo também. O Dória mostrou o que foi lá em São Paulo, né? Aqueles clichês de aparecer como o gari, o cara que anda viajando de jato. Agora, o pior, que aí eu posso falar com tranquilidade, que eu propugnei e fiz o vereador sem salário, e as pessoas falaram, você vai ser o prefeito sem salário? Eu falava, só se eu roubar, porque prefeito eu não posso trabalhar. Eu ia dar docas para lá, aliás, todos os vereadores, eles quiseram fazer, tinha um sabido lá que ele quis fazer o horário da sessão no horário que eu trabalhava. Quem bateu nele não fui nem eu, foram os demais, porque todo mundo trabalhava lá. Todo mundo tinha salário. Agora, o prefeito que não ganha salário, ou ele rouba, ele vai dizer, não, porque eu sou milionário. Bom, então isso não é paradigma de modelo para alguém votar. Vai votar no milionário? O Trump? Né? Não são saídas. Então, eu acho que a sociedade, o eleitor, ele precisa ficar atento a esses quais, né? 171, né? Essas conversas de malandro. Você conversa de malandro, a despeito de andar em jato particular, essas coisas todas, é malandro quanto batedor de carteira de metrô, essas coisas. O Rubens tem a mesma história. Caminha com o mesmo pensamento?
Eu acho o Márcio França ele tem a possibilidade, sim, de levar essa eleição, porque a gente não pode esquecer que ele vai estar no governo durante as próprias eleições, vai poder mostrar aquilo que ele mostrou, por exemplo, à frente da Prefeitura de São Vicente. Ele saiu com uma aprovação de quase 90% na primeira eleição. Perfeito. Quer dizer, ele sabe fazer a gerência, a gestão vamos assim dizer, de São Vicente. Não é a mesma coisa que o governo do Estado de São Paulo, mas o governo do Estado de São Paulo tem muito mais recursos e possibilidades do que São Vicente. E entregaram para ele eu queria pegar esse teu gancho, eu queria pegar esse gancho dele, de você falando da popularidade. Quando o político faz uma obra e ele cria essa popularidade, isso significou o seguinte: ele mobilizou a sociedade de uma outra maneira. Fala assim, a visão que nós temos que seguir é essa. Então, mas nós precisamos entender que o Márcio França, ele não tem essa popularidade governamental, em termos do governo do Estado. Ele tem aqui na nossa região, indiscutivelmente. Mas quando eu disse ou em São Vicente, principalmente. Quando eu disse essa questão da popularidade ao final do mandato, é porque durante os 3 anos e meio ou 4 anos que ele foi prefeito, a primeira vez lá em São Vicente, ele demonstrou justamente isso que o Jamal falou. Mudou, até tornou, e eu morava em São Vicente à época, posso falar isso porque vivi isso lá, mudou até a moral das pessoas. Nós estávamos com a cabeça baixa, porque não aguentávamos mais as más gestões que vieram. Olha, só para você ver, nós tivemos na época lá o Luca, foi o prefeito, foi antes do Márcio França, que acabou com a Santa Casa, lá, o Hospital São José, porque ele fez uma intervenção equivocada. E outros que foram antes. O melhor que tinha sido lá era o Coiú, que foi da década de 80. Muito lá atrás. Então, São Vicente, quando veio o Márcio França, eu não estou aqui fazendo propaganda nem nada disso, só estou dizendo que ele é eficiente. Ele mostrou o resultado e ele tem tudo para fazer isso, porque, veja, 3, 4 dias aí, uma semana de mandato como governador já está com 9%. Olha, vocês veem, né? a conversa, quando é boa, já acabou? O tempo passa rápido, nosso programa acabou e eu vou ficar aqui de público já convocar você para um próximo programa só para falar do município, que não deu tempo. Eu achei muito interessante essa conversa que nós tivemos aqui, né? E eu queria só fazer rápido. Percebe a importância da questão partidária que eu falei? E o Bruno já negou. Ele falou assim, não, o Dória é o Dória, eu sou eu. Então vocês veem que já tem aí um rosnar entre um com o outro. E ele vai ficar com a brocha na mão com o PSDB. Olha, muito obrigado, foi assim um convívio muito feliz, muito gostoso. Obrigado você por ter vindo. Estamos juntos aí para discutir também o município. Muito bom. Rubens Moscatelli. Já reiterando o convite para uma próxima, realmente foi muito relevante e interessante a conversa, e a gente sempre procura trazer aqui no Viver em Condomínio temas não necessariamente ligados à questão condominial propriamente dita, mas à questão da gestão, da política, porque isso tudo faz parte da cidadania. Espero que a gente tenha conseguido ter esse resultado. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia. Nós queremos fazer um programa para você, ajudar você, como nós, a escolher quem vai governar o nosso país, quem vai governar o nosso município, o nosso estado, para que possamos conviver em família com mais harmonia. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.